5 pessoas desaparecidas que voltaram para casa do nada. Estranho. Começou? Fala, verdadeiros! Tudo ok? Ter um ente querido desaparecido e nunca saber o que aconteceu com ele deve ser uma grande tortura que nunca acaba. A incerteza faz com que as famílias dos desaparecidos nunca consigam encontrar as pazes com a sua perda. Eles querem ter a esperança de que seu ente querido ainda esteja vivo em algum lugar e volte para eles um dia. Infelizmente, quanto mais o tempo passa, menos provável que isso aconteça. Os casos que eu irei contar a seguir, no entanto, provam que o retorno ao lar realmente acontece. Mas, família, nem sempre é motivo para comemoração. Quem vos fala é Rick e esse é o canal Verdadeiramente. Inscreva-se, faça parte da família e deixe seu like. Lógico, é de grátis. É de graça, não paga nada. Vamos pro vídeo de hoje. Seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal Verdadeiramente. Natasha Ryan. Natasha Anne Ryan desapareceu em Houghton, Queensland, quando tinha 14 anos. Em 31 de agosto de 1998, a mãe de Natasha a deixou na escola, mas ela nunca mais voltou para casa. Ao tentar denunciá-la como desaparecida, a polícia não levou o caso muito a sério, pois apenas um mês antes, Natasha havia fugido com seu namorado de 21 anos, Scott Blacker. Scott Black foi questionado, mas disse que nada sabia sobre o desaparecimento de sua namorada. Entre 1998 e 1999, várias outras mulheres apareceram na área. Ficou evidente que um serial killer havia sequestrado e assassinado as mulheres. A família de Natasha temia que ela também tivesse sido vítima desse predador. Em maio de 1999, Natasha ainda estava desaparecida e um homem chamado Leonard John Fraser foi preso pelo assassinato de uma menina local de 9 anos. Aguardando seu julgamento, ele confessou o assassinato da menina e de outras 4 mulheres, incluindo o de Natasha. Ele até desenhou um mapa para onde seus restos estavam localizados. Embora os restos mortais de Natasha não tenham sido encontrados, sua família fez a cerimônia em sua homenagem em maio de 2001. Em 11 de abril de 2003, durante o julgamento do assassinato de Fraser, os promotores de polícia fizeram um anúncio chocante. Enquanto o pai de Natasha ouvia, o promotor Paul Hitligen informou ao tribunal que na noite anterior eles realizaram uma invasão, uma busca em uma casa e encontraram Natasha viva e bem de saúde e escondida em um armário. Família, Natasha vivia voluntariamente com seu namorado desde 1998 e até compareceu no seu próprio julgamento por assassinato e testemunhou que nunca conheceu Fraser. Steven Kubax. Em fevereiro de 1978, Steve Kubax, de 23 anos, era estudante no Hope College Holland, em Michigan. Em 20 de fevereiro, ele fez uma viagem solo de ski cross country em Saugatuck, uma pequena cidade às margens do lago Michigan. Como Steve não havia chegado em casa no dia seguinte, sua família preencheu um relatório de pessoa desaparecida. Uma missão de busca e resgate se seguiu e os snowmobiles localizaram os esquis e a mochila de Steven. Estranhamente, família, eles foram encontrados em uma área que já havia sido revistada. Uma trilha de 200 metros de pegada na neve que leva à beira do lago introduziu a teoria de que Steven provavelmente havia caído no gelo e morrido. 15 meses depois, Steven supostamente acordou a alguns quilômetros de distância em um campo em Pittsfield. Sem se lembrar do que aconteceu, Pittsfield era uma cidade onde morava seu pai. Steven estava vestido com as roupas desconhecidas e carregava uma mochila cheia de mapas estranhos. Steven fez a jornada de 64 quilômetros até a casa de sua família e tocou a campainha. Seu pai ficou absolutamente chocado ao ver seu filho depois de 15 meses, acreditando que ele já estava morto. Steven afirma não ter nenhuma memória dos 15 meses anteriores, afirmando que a última coisa que ele se lembrava era de ter visto o lago Michigan. A história de Steven foi agrupada com outras experiências paranormais possíveis que ocorreram no que é apelidado de o Triângulo de Michigan, incluindo navios afundados, OVNIs e aeronaves desaparecidas. Família, Steven não tem nenhum problema de saúde mental, nem tomava remédios. Uma pessoa 100% saudável. Ele não se lembrava dos últimos 15 meses. Simplesmente tocou a campainha da casa de seu pai. Steven estava lá em pé. Estranho. Tanya Cake. Tanya Cake, de 14 anos, estudou na Cornell Middle High School, onde fez amizade com um guarda de segurança chamado Thomas Rose. Eventualmente, o relacionamento progrediu e Tanya, pensando que estava apaixonado por Rose, de 38 anos, concordou em fugir com ele. Em 10 de fevereiro de 1996,
ela foi à casa de Rose, onde ele morava com os pais, e ela teria sido trancada dentro de um quarto. Tanya não teve permissão para sair da casa durante os primeiros 4 anos de seu cativeiro. Ela foi forçada a viver num quarto no segundo andar e teve que usar um balde como banheiro. A casa ficava a apenas 3 quilômetros de sua casa. Depois de vários anos, Rose criou uma nova identidade para Tanya, que se referiu a ela como Nick Allen, e apresentou a sua família como sua namorada, que iria morar com eles. Enquanto isso, permitia que Tanya vagasse livremente pela casa pelos próximos 6 anos. As poucas ocasiões em que ela teve permissão para sair de casa, ela teria que voltar no horário exato definido por Rose. 10 anos após o início do cativeiro, ela revelou seu segredo ao dono de uma mercearia do bairro, que chamou a polícia. Tanya voltou para casa e mais tarde compartilhou sua experiência em um livro, Memórias de uma Criança da Caixa de Leite, a história de Tanya. Thomas Rose aceitou um acordo judicial, que o juiz aceitou para salvar Tanya do estresse de um julgamento. Ele recebeu uma sentença de 5 a 15 anos por uma única contagem de relações sexuais involuntárias com desvio. Só isso? William Bates. Em agosto de 1902, William Bates, um oftalmologista americano, enviou uma carta à esposa enquanto ela visitava sua mãe. Afirmava que ele havia sido chamado para fora da cidade para algumas operações importantes e estaria viajando com o ex-aluno, Dr. Foch. Ele explicou que seria pago generosamente e prometeu dar mais detalhes na sua próxima carta. Nunca mais as cartas chegaram. Depois de vários dias, a senhorita Bates entrou em contato com a família e amigos nos Estados Unidos e na Europa para ver se alguém tinha alguma informação. Finalmente chegou uma carta da Grã-Bretanha alegando que um homem que se encaixava na descrição de Bates estava trabalhando como assistente médico no hospital Charing Cross, em Londres. Ele foi internado pela primeira vez como paciente lá. Bates foi relatado como abatido e magro, com olhos profundamente fundos. A senhorita Bates viajou para Londres, ansiosa para ver o marido. Infelizmente, William não tinha nenhuma lembrança de sua vida anterior e não a conhecia. Ele teria dito a ela, abre aspas, não sei por que você se preocupa, senhora, somos estranhos, eu não te conheço, fecha aspas. A senhorita Bates o convenceu a se juntar a ela no Savoy Hotel. William foi capaz de se lembrar de partes de sua vida, incluindo enquanto ele estava em Nova York, sendo convocado para reembarcar em um barco e realizar uma operação em alguém com abscesso cerebral. A senhorita Bates planejava ficar em Londres o tempo suficiente até seu marido se recuperar, enquanto também rezava para que suas memórias voltassem. No entanto, nos 2 dias depois que William começou a ficar com sua esposa no Hotel Savoy, ele desapareceu mais uma vez. Família, a história fica cada vez mais bizarra. A senhorita Bates passou os anos seguintes procurando ativamente por seu marido em toda a Europa e na costa leste americana. Ela morreu em 1907 abraçando uma foto do seu amado marido. E isso, no entanto, não é o fim da história, família. Escute. Em 1910, o Dr. Jane Kelly, um bom amigo de Bates, estava passando por Grand Forks, em uma cidade de 12 mil habitantes. O Dr. John Kelly reconheceu um rosto familiar. William Bates havia estabelecido um pequeno consultório de oftalmologia na cidade em algum momento entre a última vez que foi visto em Londres e a época atual. Kelly convenceu Bates a vir para Nova York e eles começaram a trabalhar juntos. Bates nunca recuperou sua memória da sua vida anterior. No entanto, ele serviu como médico assistente no hospital Harley e se casou novamente. Especulou-se que seu estado mental era um tanto instável, pois ele compilou um livro de base médica cheio de desinformação e exagero em relação à visão imperfeita. Isso ficou conhecido como método Bates e recomendava terapias alternativas potencialmente perigosas para melhorar a visão. Ele morreu em 1931. John Darwin. John Darwin era um professor de ciência e matemática que se tornou oficial de prisão e vivia em Houseplant County, Darwin, Inglaterra. Darwin e sua esposa, Anne, também administravam um negócio que alugava quartos para dormir no condado de Dover. Depois de comprar 2 casas em Selton, County, em 2000, os Darwin estavam nadando em dívidas. Em 21 de março de 2001, Darwin foi visto remando em seu caiaque para o mar em Seattle, County. Depois de não comparecer ao trabalho naquele dia, ele foi relatado como desaparecido. Foi realizada uma busca massiva no mar e áreas vizinhas. Nenhum sinal de Darwin foi encontrado, apenas um remo pertencente ao seu caiaque. John Darwin foi dado como morto. Anne teve que dar a notícia aos filhos Anthony, 42 anos, e Mark, 45 anos. Desconhecido por todos, menos por Anne, Darwin estava
vivo e bem, temporariamente morando em um dos quartos ao lado da casa de sua família. Em 2003, ele secretamente voltou a morar com Anne. Em 2004, os Dowen decidiram se mudar do país. Em novembro, o casal visitou Chypre para examinar propriedades. A tagarelice de Dowen fora de sua casa fez com que ele fosse visto e reconhecido por várias pessoas. Nenhum deles relatou. Em julho de 2006, os Dowens voaram para o Panamá. Lá eles foram fotografados por um agente imobiliário panamenho e a foto foi postada na internet. Anne então voltou ao Reino Unido para vender a casa de sua família, enquanto John permaneceu no Panamá. Em maio de 2007, o casal comprou uma propriedade tropical em Escobal, Colón, Panamá, e planejava transformá-la em um hotel. Olha só, família. Em setembro, uma investigação policial começou quando um colega de Anne ouviu uma conversa entre ela e John. Nessa época, John também queria voltar para a Grã-Bretanha. Em 1º de dezembro de 2007, John Dowen entrou em uma delegacia de polícia no centro de Londres e disse, abre aspas, acho que sou uma pessoa desaparecida. Fecha aspas. Sua ideia era que ele alegaria ter sofrido de amnésia para explicar seu desaparecimento nos últimos 5 anos. Anne foi notificada do retorno de Dowen e parecia completamente surpresa e muito feliz ao ver seu marido desaparecido. A confusão começou quando o Daily Mirror publicou a fotografia dos Dowens quando foi tirada do Panamá em 2006. Isso provou que não apenas o desaparecimento de Dowen era falso, mas que Anne sabia o tempo todo. Anne admitiu a fraude e confirmou a autentificação da fotografia, afirmando, abre aspas, sim, é ele, meus filhos nunca vão me perdoar. Fecha aspas. Ela também admitiu que John teve a ideia de que ela recebesse o pagamento do seguro de vida dele e eles pudessem pagar todas as suas dívidas. Inicialmente, os filhos ficaram maravilhados com o retorno do pai, mas quando a verdade veio à tona, eles declararam publicamente que também haviam sido enganados e desejavam não ter mais contatos com seus pais. Em 23 de julho de 2008, John e Anne Dowen foram ambos condenados por fraude. John recebeu uma acusação adicional devido ao seu passaporte falso e foi condenado a 6 anos e 3 meses de prisão. Anne recebeu uma sentença de 6 anos e 6 meses, 3 meses a mais do que o marido. O casal se divorciou, viveu uma vida separada e foi condenado pelo tribunal a devolver o dinheiro do seguro de vida que recebeu de forma fraudulenta. Pois é, eu fico por aqui. Se inscreva se você não é inscrito, faça parte da família verdadeiramente e deixe seu like, lógico. Deixe seus comentários o que você achou sobre esses casos. Uns tão engraçados e outros nem tanto. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por ficar até aqui. Sinta-se abraçado, sinta-se abraçada e até o próximo vídeo. Tchau, família!